Deus. Aleluia. Tem mulheres que eu já conheço há muitos anos. Se eu não me engano, é 16 anos. Aleluia. É a idade do meu casamento. Assim, eu conheço a missionária Simone, a Maria, missionária da Luz. Muitos anos nós se conhecemos. E eu sempre, aleluia, via a força e a determinação dessas mulheres. Aleluia, subia monte, descia monte. E muitas vezes eu dizia: Deus, eu quero essa coragem. Aleluia. Deus, eu quero estar num lugar, aleluia, onde tem mulheres assim, valorosa, guerreira, que não perdem uma luta, uma batalha. E na festividade, aleluia, mesmo eu enferma, mas eu estava aqui, eu vi um testemunho de milagre. Sabe por quê, irmão? Porque Deus vela, Deus se agrada daqueles que estão constantemente na sua presença. Eu disse para o meu esposo, ele disse assim: você vai? Tinha chegado da UPA, eu disse: eu vou para a igreja. Aleluia, eu não sei, aleluia, via tudo rodando. Aleluia, o ouvido batia, doía. Aleluia, quando o som batia, o ouvido fazia, eu cheguei. E eu dizia: Deus, eu estou aqui. Aleluia, eu estou aqui. Aleluia, chegava em casa, o negócio complicava, meu esposo se apenhava, se agoniava. Aleluia, eu dizia: vamos, meu filho. Aleluia. E eu, se eu não me engano, foi o último, foi o terceiro dia, ou o segundo dia. Eu ia saindo ali, o pastor Laurildo olhou para mim e disse uma palavra. E eu saí daqui, aleluia, dizendo: Deus, obrigada. Aleluia. E quando eu cheguei em casa, quando vinha a vontade de dizer assim: acabou, desiste, não luta mais. E vinha aquela voz do pastor e dizia: ei, Deus tem coisas grandes ainda para fazer. Aleluia. E aquilo ficou vários dias no meu ouvido. E eu disse: Deus, eu vou me agarrar à tua promessa. O que o Senhor falou. Aleluia. Eu sei que a prova vem, irmão, mas nós temos Deus que cuida, que zela, que está adiante. E eu sou grata a Deus por Ele ter me colocado no lugar. Aleluia. Eu vejo Deus operar no meio das mulheres. Eu vejo Deus operar no meio dos obreiros, dos irmãos, dos pastores. Então não desista, siga em frente. Continue nessa perseverança, porque o Senhor tem coisas boas para fazer. O Senhor tem coisas boas para fazer. E eu posso dizer, meu irmão, que eu estou bem. Aleluia. Eu posso dizer, aleluia, glória a Deus. Sabe a sua Bíblia? Aleluia, glória a Deus, no livro de Mateus. O Senhor, aleluia, tem colocado essa mensagem há vários dias no meu coração. Aleluia. E hoje eu estava ali estudando mais o meu esposo. Aleluia, o Senhor me levou novamente nessa palavra. Aleluia, eu tenho certeza que Ele tem algo para falar conosco. Livro de Mateus, capítulo 15. Aleluia. E o versículo, aleluia, 28. Livro de Mateus, aleluia, capítulo 15, o versículo 28. Aleluia. E achou, diga amém? Amém. Diz assim: então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Pode sentar adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que aonde no Evangelho, quando Jesus começou o seu Evangelho, sabendo que quando ele começou, aleluia, ele fazia milagres, prodígio. Aleluia, nós vemos aqui, aleluia, glória a Deus, quando ele anda por cima do mar, aleluia, e quando ele está ali, aleluia, os seus discípulos se apavoram, aleluia, os seus discípulos, aleluia, glória a Deus, vão começar a dizer: é um fantasma.
começam a adorar. E passando Jesus, aleluia, para a terra de Senazere, aleluia, ele chega ali, aleluia, e quando muitos, aleluia, ouvem, escuta que Jesus está naquela terra, aí eles começam a levar enfermos para perto de Jesus, eles começam a levar, e a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que todos que tocavam em Jesus ficavam curados, todos que estavam ali, aleluia, ficavam sãos, aleluia, e aquilo vai chamar a atenção, aleluia, dos escribas, dos fariseus, aleluia, e eles agora começam a questionar, começam agora a falar, aleluia, por causa daquilo tudo que estava acontecendo. A Bíblia assim vai dizer que Jesus chama eles de hipócrita, aleluia, porque eles não honravam pai e mãe, mas estavam questionando os discípulos, porque eles comiam sem lavar as mãos, aleluia, e eles questionam, aleluia, por quê? E eles não honravam pai e mãe, aleluia, e quando Jesus, aleluia, agora, aleluia, Jesus vai falando com parábolas, Jesus vai começando a ensinar a multidão com parábolas, ele vai dizer, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, o que contamina o homem não é o que entra, não tinha nada a ver de não lavar as mãos, o que contamina o homem é o que está saindo da sua boca, porque vem do coração, o que entra, aleluia, vai, aleluia, sai novamente, mas o que sai, vem daqui, é o que está aqui, a Bíblia diz, aleluia, que Jesus sai deste lugar e vai para Tiro e Sidom, ele vai lá descansar a cabeça, quando ele chega lá, aí sai uma mulher começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, porque a minha filha está endemoniada dentro da minha casa, porque a minha filha está, aleluia, glória a Deus, endemoniada. Aleluia! Aquela mulher, aleluia, possessão. Aquela mulher, aleluia, glória a Deus, ela sai, aleluia, gritando, aleluia, atrás de Jesus. Ela sai gritando, aleluia, glória a Deus, atrás de Jesus. Não era um grito normal, não. Era um grito da alma. Era um grito, aleluia, porque ela sabia o que estava acontecendo dentro da sua casa. Ela sabia o processo que ela estava vivendo dentro da sua casa. Só quem sabe, aleluia, quem tem alguém que sofre com o demônio, aleluia, sabe o que aquela mulher estava passando, mas ela não vai procurar, aleluia, recurso lá fora, não. Ela vai procurar recurso em quem poderia fazer um milagre, em quem poderia agir na sua vida. Aquela mulher, aleluia, glória a Deus, era uma mãe desesperada, uma mãe que tinha uma filha que estava agora, aleluia, sofrendo com uma entidade que estava maltratando aquela sua filha. Ela vai gritando, reconhecendo que Jesus é o que poderia fazer o milagre. Ela diz, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Aleluia, ela sai gritando e dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém se incomoda, os discípulos começam a dizer, Jesus, despede ela que vem gritando, despede ela que vem gritando atrás de nós. E algo que me chama a atenção é que quanto mais ela grita, Jesus continua andando. Jesus não é muito calor, mas Jesus está ouvindo. Porque muitas vezes nós começamos a orar ao Senhor e queremos a resposta imediata. Muitas vezes oramos ao Senhor e achamos que Ele tem obrigação de responder agora, no já. E
Os discípulos se incomodou. Jesus continua andando. Aleluia. Quando Jesus continua andando, ele vai dizer: despede ela, mestre, e venha, aleluia, gritando atrás de nós. Algo que me surpreende é que Jesus vai olhar assim e vai dizer: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Glória a Deus. Aquela mulher não tinha o direito de ter um milagre. Aquela mulher não tinha o direito de receber um milagre. Aleluia. E a palavra que Jesus fala com ela é dizer: eu não fui enviado para a casa de Israel, a ovelha de Israel. Aleluia. E ela simplesmente, irmão, ela vai chegar e vai se prostrar diante de Jesus. Só, aleluia, quem sabe o que está passando. Só quem sabe o que está à procura. Aleluia, ela estava à procura de um milagre para a filha dela. Ela estava à procura de um milagre, aleluia, dentro da casa dela. Imagine somente tem alguém perturbado dentro de casa. É um sofrimento atrás de sofrimento. Aleluia, o demônio faz o que faz, se anda. Aleluia, bagunça com a vida. Aleluia, mas aquela mulher dizia: não, eu não aceito. Eu não aceito o demônio atribular meu filho. Eu não aceito o demônio atribular minha filha. Eu não aceito. Sabe que nós, aleluia, como mãe, nós como pai, nós como família, não temos que aceitar, não. Aleluia, o negócio está difícil. E aqui não. Na vida do meu filho, não. Na vida da minha filha, não. Sabe por quê? Porque temos um Deus que opera milagre. Temos um Deus que faz milagre. Ele faz milagre e não deixa explicação para ninguém. Ele faz milagre, aleluia, e opera milagre. Se for preciso, ele faz cirurgia. Não deixa cicatriz. Aleluia. Aquela mulher vai se dobrar, aleluia, nos pés de Jesus. E vai dizer: Senhor, socorre-me. Imagine só, aleluia, o desespero. Imagine só, você que é mãe, você entende o desespero de uma mãe, a procura, aleluia, do milagre para sua filha. E ele vai responder com uma palavra, irmão, que se fosse eu ou você, nós virava as costas e ir embora. Aí ele vai dizer assim: não é bom pegar o pão dos filhos e dar-lhe aos cachorrinhos. Imagine você chegando aqui na igreja e você pedindo socorro a alguém e alguém dizendo uma palavra assim, mais ou menos como essa. Aleluia, você vai olhar assim, vai dar logo a carinha feia, o bico desse tamanho, vai dizer: ali eu não vou mais, porque a irmã, eu pedi isso, a irmã olhou assim para mim e não foi nem essas palavras. Imagine vindo de Jesus. Jesus dizer: não é lícito, aleluia, pegar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aleluia, mas aquela mulher, ela sabia o que ela queria e ela sabia o que ela estava atrás. Aleluia, ela vai simplesmente numa humildade e vai dizer: sim, meu Senhor, sim, meu Senhor, mas também que os cachorrinhos, aleluia, perder suas migalhas, não tem problema. Aleluia, não tem problema se eu, meu Senhor, aleluia, eu quero só um pouco dessas migalhas que cai na mesa do meu Senhor. Sabe o que ela estava dizendo com outras palavras? É só um milagre, Jesus. É só um milagre que acontece, porque eu sei o que está passando dentro da minha casa. Não importa não, o que eu tenho que enfrentar aqui. O que importa é que o milagre chegue lá. Aí o Senhor está dizendo para você: não importa não, o preço que você tem que pagar. Está pagando pelo teu filho, começa a pagar mais. Está pagando pelo teu esposo, paga mais. Está pagando pela tua família, paga
a Deus. Aquela mulher, aleluia, e Jesus e os discípulos olhando, aleluia, onde Jesus muitas vezes tem sido negado, aonde muitos não têm reconhecido a sua glória, uma mulher gentil que não merecia, aleluia, uma mulher que não merecia a salvação, não era digna do milagre, mas ela se prostra diante de Jesus, e ela disse: meu Senhor, mas os cachorros virem as migalhas do seu Senhor. Ela estava dizendo: nem que seja a migalha do milagre, mas eu desejo, nem que seja a migalha, mas eu quero levar para minha casa, nem que seja um pouquinho, mas eu quero chegar lá com a vitória. Aí você está aí e muitas vezes diz assim: ah, eu vou desistir porque não dá mais para mim não. Ah, eu vou parar porque o negócio está difícil. Ah, eu vou desistir porque a porta fechou. Ah, eu vou desistir porque o meu marido não é crente. Aí ele também fica brincando quando eu venho para a igreja. Aí o Senhor está dizendo: vai, desiste. Aí eu desisto. Aí enquanto está lutando, guerreando, eu também estou pelejando. Estou tirando livramento. Estou chegando lá, livrando, aleluia, do mal. Teve a pandemia. Muitos crentes ficaram em casa. Muitos crentes, aleluia, com medo da pandemia. Aleluia, é verdadeira a peronia. Foi permissividade de Deus chegar na terra. Aleluia, foi Deus que permitiu. O meu esposo disse: eu não vou fechar a igreja. Mesmo com as portas fechadas, nós vamos estar lá orando. Aleluia. E um dia eu me acordei, aleluia, me tremendo toda. E eu disse: Luciano, será que eu estou com enfermidade? E eu me batia toda, irmão, me batia. E ele olhou assim para mim e disse: olha, nós vamos para a igreja orar. Aleluia, digo, bora. Tinha vez que só tinha eu e ele. Tinha vez que ainda tinha alguns irmãos. Aleluia. E nós fomos para a igreja. Eu subi no altar, me ajoelhei no canto e comecei a dizer: Senhor, misericórdia da minha vida. Senhor, misericórdia, eu estava gestante do meu filho. Senhor, misericórdia da minha vida. E no momento eu comecei a orar, Deus me dá uma visão. Eu vejo no meio da igreja um homem entrando de branco. Ele começa a entrar, ele começa a subir no altar. E quando ele sobe no altar, ele bota a mão na minha testa. E quando ele bota a mão na minha testa, aquela tremedeira boa foi embora. E começou aqui tudo a subir. E eu olhei para a minha esposa e disse: Jesus chegou, Jesus entrou, Jesus está neste lugar. Todos que estavam orando nunca pegaram enfermidade. E os que ficaram em casa, muitos pegou. Aleluia. Sabe o que é isso, irmão? É Deus cuidando. É Deus cuidando. Não tenha medo. Muitos aí, olha, aleluia, o celular. Aí fica olhando lá as profecias. E dizendo: eita, meu Deus, vai ter uma pandemia, vai ter, se Deus permitir. Aleluia, eita, meu Deus, vai enfermidade tal. Eita, meu Deus, vai acontecer isso. Aí Deus diz: ei, mas quem está debaixo da onipotência, aleluia, não pega, potestade não pega. Quem está debaixo da onipotência, nada chega na tua casa. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus, ele tem poder. Aí tem muita gente que pega e diz assim: o sangue de Jesus, sem aquela eficácia, irmão. O sangue de Jesus, ele tem poder de cura. Ele liberta. Nenhum demônio aguenta o nome de Jesus, o sangue de Jesus. Aleluia. Aí aquela mulher, aleluia, ela vai dizer ao Senhor. Aí Jesus vai lá para ela. Eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino pelos olhos da fé. Aquela mulher, aleluia, Jesus olhando para ela, prostrada em seus pés, e adorando, confessando que ele era o Filho de Deus. E Jesus dizendo: não tem fé maior do que essa
poderoso. Você tem um Deus que é fiel em todo o tempo. Você tem um Deus, aleluia, que Ele dá ordem aos seus anjos ao teu favor. E Ele faz milagre. Está ali a minha filha, vai fazer 15 anos mês que entra. Aleluia. O médico olhou para ele e disse: vai para casa, porque essa criança não tem jeito. 7 dias de nascida. Eu disse: Deus, e agora? E agora, Senhor? O Senhor me deu aonde eu não poderia cheirar. Aí o Senhor disse: eu vou fazer cheirar. Aleluia, eu vou te dar. Aí nasce no ano em Graziele. Nasceu 7 dias em casa. Aleluia, começa a passar mal. Andamos girando logo atrás de medicina e ninguém sabia o que elas tinham. Quando nós fomos em determinado lugar, nenhuma médica, a médica falou o que ela tinha e ainda foi sincera comigo e disse: ela não vai crescer, ela não vai, aleluia, engordar, ela vai ficar uma criança raquita. Eu disse: Jesus, já basta eu que tive problema de crescimento e o Senhor vai permitir a minha filha. Aleluia. E eu era guerra e mais guerra com meu Deus. Andamos de lado a lado. E quando chegamos ali em Maceió, na Centenário, numa clínica que tinha lá, quando eu cheguei com a minha filha no braço, sentei numa calçada e comecei a chorar. E naquele momento para um carro assim nos meus pés. E quando ela para, aleluia, desce uma mulher muito elegante. E quando aquela mulher desce, aleluia, ela olha para mim e diz assim: o que é que você tem? E eu olhei, eu soluçava de não chorar, porque eu sou chorona mesmo, mas eu já soluçava. E quando eu com a minha filha no braço, aleluia, ela disse: o que é que você tem? E eu assim, eu dizia: minha filha. Ela olhou para mim e disse assim: aleluia, a sua filha, você vai se consultar? Eu disse: vou. Ela olhou para a assistente dela e disse assim: descancela todas as consultas, porque eu só vou atender essa criança. E a assistente dela já foi ligando para todo mundo. Ela abre o escritório, entra comigo. Ela disse: fique aqui, mãe, não se preocupe, vai acontecer um milagre. Eu olhei para ela, aleluia, ela entrou dentro da sala, abriu a sala, acendeu as luzes e disse: pode tirar a roupa da sua filha. Eu tirei a roupa da minha filha, coloquei ela na maca. Ela começou a examinar a minha filha. Aí ela olha para mim, aí disse assim: olha, o que eu tenho para dizer para você não é bom, mas eu vou dizer uma coisa: se você acredita em Deus, coloca na mão
de peleja, de luta. Foi o dia quando nós morávamos no Ceará. O meu esposo estava orando de joelho na sala. E eu entrei para dentro do quarto, aleluia, peguei o medicamento e disse assim: Senhor, esse remédio é o último da minha filha. Eu não tenho, porque lá no Ceará não tinha o tratamento dela. Eu disse: eu não tenho condições de voltar em Alagoas só para pegar o medicamento. Mas o Senhor é o Deus que faz milagre. Abri o guarda-roupa, coloquei o medicamento dentro. Quando eu dei as costas, o medicamento estourou dentro do guarda-roupa. E quando estourou lá dentro, aí o Senhor bradou dentro do quarto e disse: eu sou o que sou. Aleluia. No momento eu não entendi. No momento, aleluia, eu não entendi. Aí o Senhor bradou novamente: eu sou o que sou. Aleluia, eu não entendi. Aí o Senhor bradou novamente com mais força e disse: eu sou o que sou. Aleluia. Tivemos que voltar para Alagoas, voltamos. Ela nesse dia que ela não tomava medicamento mais, ela não chegava mais a cogitar.
Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, que testemunho tremendo, né? Meu Deus do Senhor. Glória a Deus. A gente vê os testemunhos, né? Vê situações que Deus opera, Deus faz, Deus transforma. Mas vê, sentir Deus, vê o próprio Deus falando, né? Como ela disse, colocou lá o medicamento, deu as costas, o medicamento estourou. Assim Deus chamando a atenção, pastora, disse, eu estou no negócio. Aleluia. Aí a gente vai para aquela passagem que diz, se a tua fé se fosse do tamanho de grão de mostarda, né? A nossa fé é muito pequena, né? A gente confia desconfiando, não é assim? A gente não está vendo nada acontecer, a gente pede e não está vendo nada acontecer. Mas o Senhor é fiel, o tempo todo. Glória a Deus. Glória a Deus. A fidelidade de Deus prova, né? Quando Jesus vai para a cruz de Calvário pela minha vida e pela sua vida. Amém. Sem ter feito nada, sem ter feito nada, mas Ele decide se doar por mim e por você. E hoje é a oportunidade de nós reconhecermos quem nós somos diante de Deus. Amém. Nosso pastor falou isso hoje à tarde. O pastor falou hoje à tarde. E na doutrina também falou lá em Marcos 3:3 que nós devemos ir para o centro da vontade de Deus. Não ele vir para nós, mas nós estamos na vontade e no querer de Deus. Amém? Você está no querer de Deus essa noite, amado? Na vontade de Deus essa noite, fazer o que é praia do coração de Deus essa noite. Ele fez essa pergunta também, o que nós estamos sendo diante de Deus? Ele está se agradando de nós, nosso comportamento, da nossa didática espiritual diante dele. Louvado seja Deus. Uma pergunta fica para nós nessa noite. Louvado seja Deus. Eu tive uma consciência dentro de mim. Alguns dias eu sempre estou repetindo isso foi muito forte que aconteceu comigo. Eu nunca tive uma experiência dessa. Uma vez alguém me pediu algo e eu disse não, e aquilo me corroeu a alma de uma forma que você não tem noção. A minha pressão subiu, eu senti que subiu, meu coração acelerou de uma forma, como se disse assim, vacilou, você vai morrer. E eu imediatamente parei o que eu estava fazendo e fui atrás da pessoa. E glória a Deus que eu encontrei, pedi perdão e fiz o que Deus mandou fazer. Aleluia. E outra vez, pastor, eu estava mal mesmo, comigo mesmo, achando que eu ia morrer, eu não tinha mais saída para mim. Que não tinha saída literalmente para mim, para você. Não tem saída, Deus já não está mais com você, você está destituído da glória de Deus. Você não faz mais parte, porque Deus sabe, né? Deus sabe que havia algo em mim que não estava agradando. E eu senti isso, pastores, no meu coração, e eu quase apagava. Não dormia à noite com esse pensamento que corre pela alma de mim mesmo. Eu dizendo que meu Deus, eu sei que eu estou errado. Eu queria que você me mostrasse quem é. Nós nos reunimos na casa da minha sogra por 2 noites. A gente foi jantar lá, a gente fizemos algumas coisas, brincamos com as crianças. Eu estava ali assando milho no fogo, né? Aí a senhora Helena apareceu de ali, você já imaginou esse fogo
segundo ali, né? Pertinho da hora. Aí eu fiquei imaginando, quando a Bíblia diz, né? Lago de fogo e enxofre. Aleluia, Lago de fogo e enxofre. Quem suporta? louvado seja Deus. Quando o bicho não morre. Eu acredito que a gente não está pensando nisso. Com cuidado. E um dos nossos vão ir para esse lugar. Eu tenho irmãos, eu tenho famílias, eu tenho parentes, amigos. Essa tragédia que aconteceu com esse rapaz, essa terrível morte. Alguns dizem que ele está falando, gritando, ninguém sabe. Literalmente sem Deus. E aí? Se fosse dessa forma, a gente não se preocuparia em buscar e ficar aqui. A gente ia fazer o que a gente gostava de fazer outrora. Aleluia. Passear, brincar, né? Quem beber, bebia, quem botar bebê de música. A gente ia voltar a fazer todas essas necessidades. Louvado seja Deus. Mas a glória a Deus. Glórias a Deus que Ele nos escolheu. E nos separou a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A irmã vai louvar. Amém. Em nome de Jesus, vamos adorar a Glória a Deus. Deus. Depois a gente vai estar agradecendo a Deus. Amém. Louvado, meu Deus. Por essa palavra, por esse testemunho dessa noite. Em nome de Glória a Jesus. Deus. Glória de pé. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Glória, glória.
Porque você tem raiz. Você tem raiz. Glória a Deus. Todo mundo pé, amados. Pastor Lamesa. Glória a Deus. Está fazendo a oração em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Soberano Deus. Tu és o Criador de todas as coisas. Eu sei que o Senhor nos conhece de uma forma clara. Eu sei que o Senhor também habita neste lugar. Mas também sei, Senhor, que nessa noite algo diferente entrou aqui. E nós queremos levantar esse clamor. Que vamos para a nossa casa. E nem todo Senhor vai ficar aqui. Aleluia. Mas o inconveniente vai sair daqui. Em nome de Jesus. Pela mesma porta que Em entrou, nome de Jesus. ele vai nos retirar. Em nome de Jesus. Porque oramos ao Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E pedimos ao Senhor, em oração, esse templo é do Senhor, a casa de Deus. Yeah.
nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma vez eu cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, amado, por tudo que Jesus fez aqui nessa noite, pela graça alcançada a cada um de nós nessa noite, por Ele ser tão maravilhoso, tão eterno em nossas vidas, pelo poder que há no nome de Jesus, no sangue de Jesus, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo momento que nós passamos, algumas famílias com Ele. E Ele tem feito coisas extraordinárias na nossa vida. Nos tem livrado da morte, nos tem livrado da enfermidade, nos tem livrado do laço do inimigo, da seta maligna, nos tem livrado dos olhos maus, da seta que voa, meu Deus. Nos tem livrado de tudo quanto o inimigo tem projetado para nossas vidas. Mas o Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso baluarte, a nossa torre forte é o nosso Deus. Nós não conseguimos ter palavras para expressar esse tão grande amor conosco. Louvado seja Deus. Feche seus olhos, amados, coloque a mão no alto do seu coração e glorifique a Deus da maneira que você quiser. Aleluia! Oremos, grandioso e amado Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, rendemos graças ao teu Santo Espírito nessa noite, como forma de gratidão, meu Senhor e Deus, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na nossa família, no meio de nós, como o Senhor operou no meio de nós nessa noite, através da tua serva, dos teus filhos nessa noite. Deus, nós queremos te agradecer, meu Redentor amado, Cristo, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Agradecer, meu bendito e santo, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, por esse fogo de vida, meu Deus. Todos os dias nós acordamos, não temos a certeza da nossa vida, não temos certeza, meu Senhor bendito, da nossa estadia aqui nesse lugar, mais antigo. Não temos essa certeza, mas o Senhor nos dá essa certeza, nos dá essa esperança, nos dá essa oportunidade de nos levantar mais uma vez e glorificar o teu santo nome, o teu santo Espírito. Deus aqui está com a igreja, glorificando o teu santo nome. As tuas filhas que louvou, aqui pregou, pastor aqui, Deus falou com ela, meu Senhor bendito, para entregar a mensagem do Senhor na tua vida. Deus, também quero te pedir, Deus, o retorno dela para sua casa. Quero entregar em tuas mãos a tua filha, a tua serva. Eu quero pedir a ela em tuas mãos, entregar aquele veículo que vai conduzir e vai levar aquelas pessoas para aquele lugar. Deus, toma frente, toma retaguarda, meu Redentor amado, coloca anjos, meu Redentor amado, durante esse trajeto. Acampe anjos, meu Senhor bendito, durante a viagem, durante esse percurso até a sua casa. Que da sua casa o Senhor tenha guardado os seus, a sua família, a sua esposa, os filhos e o seu ministério. Obrigado, meu Redentor amado, por cada um que veio representando as suas famílias, em particular nessa noite, e pediu pelas suas petições nessa noite. Como foi dito aqui, que o Deus de Israel ouça as nossas petições nessa noite. Que Deus seja louvado na vida de cada um, amados queridos irmãos, nessa noite. Glorifica a Deus da maneira que você puder. Agradeça a Deus da forma que você puder. Seja grato por tudo que Ele tem feito. Em nome de Jesus nessa noite. Amém?
mostrar a você o que aconteceu. Não tocou nada, não foi? O que Deus me fez abrir é falar, liga o som de novo e veja o que aconteceu. Amém. Quando eu disse que entrou algo estranho, entrou. E parou o conjunto, parou o louvor da esperança. Amém? E precisa nós abrir o nosso olho espiritual para essas coisas. Eu sempre digo a vocês, ande no lado do espírito. No lado carnal é só uma base, mas o espírito é quem movimenta. E nós precisamos entender isso. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus que nós temos homens e mulheres de Deus nessa noite aqui. A discernir, né? O que ele quer fazer, mas não consegue, né? Só cai por terra. Né? Mãozinha assim, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e as duas consolações do glorioso Espírito Santo do Senhor que vive com cada um de nós. A igreja diz: Amém. Louvado seja Deus, o Pai, e o Senhor nos abençoe.